Oi pessoal, a gente teve um probleminha ali de áudio, vocês não estavam conseguindo me ouvir. Agora voltou, vocês estão me ouvindo bem? Voltou o áudio, gente? Oi, me confirme aqui se vocês estão me ouvindo. Agora tá bom o áudio? Estão me ouvindo bem? Então, gente, eu tava tão entretida explicando o assunto para vocês que eu não vi, né, as mensagens, e daí continuei. Bacana, então vamos chamar daí o pessoal que tava... Eu percebi pelo número ali que tava caindo, mas não vi as mensagens. Mas que bom. Tá, então agora vamos lá, vamos chamar todo mundo, mandem o aviãozinho aí, isso também é importante. E aí, voltou, gente? Tava travando aqui pra mim. Então me confirme aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, para eu retomar a explicação. Então assim, ó, se vocês estiverem me ouvindo, pessoal, mande um aviãozinho aí pro pessoal, pra gente retomar a explicação da live. E a gente finalizar, né, porque tem bastante coisa ainda pra eu passar pra vocês. E daí me contem, pessoal, voltou, tá travado ainda? Onde eu parei a explicação, que eu continuei explicando para vocês, então não sei até qual ponto vocês entenderam, vocês estavam ouvindo. Tá travando? Voltou? Tá bom agora? Voltou, tá. Bom, então eu estava falando, eu falei bastante, né? Vocês ainda estavam mandando mensagem lá, deixa eu ver aqui. Tá, eu tava falando, pessoal, sobre a importância de se ter uma microflora intestinal saudável, tá? Ah, tá, a Júnia falou, limpar o quintal para construir a casa, entendi, tá. Então eu falei bastante coisa, gente. Tá, eu falei bastante coisa depois disso, vamos lá. Tá, então primeiro é isso, né, pessoal? Quando você vai construir uma casa, o primeiro passo é limpar o terreno, tirar a sujeira, os entulhos. Porque se você construir dessa forma, as chances de ter um problema, né, é muito grande. É muito grande. Então, primeiro, esse é o foco. Só se você quiser realmente emagrecer de forma definitiva, sem a chance de reganho de peso. Porque o que mais se vê são pessoas que emagrecem de forma errada e tem um reganho de peso logo depois. Então não consegue manter esse peso por 6 meses, por um ano. E esse não é o objetivo. O objetivo é você entender o caminho, aprender qual é o caminho. Depois que você entende, você aprende, é impossível você voltar a ser como era antes. É impossível, só se realmente você quiser. Então o foco aqui é aprender, tá? Então começa por aí, limpar a casa, limpar o terreno, né? Tirar o lixo. Eu tava conversando, daí depois disso eu falei sobre o que esses alimentos, o que essa alimentação inflamatória ela causa no seu corpo. E você pode chegar assim, ok, Nutri, entendi. Então esses alimentos são pró-inflamatórios, mas como eu identifico que eu estou inflamada? Como eu identifico que o meu metabolismo está desbloqueado e eu realmente não tenho uma patologia, né, que é um hipotireoidismo? O que é um hipotireoidismo? Uma pessoa que realmente tem um metabolismo desacelerado. E para ajustar, para voltar a uma performance adequada, tem que tomar remédio. Isso é com endócrino, tá? Então, se você realmente tiver essa patologia, tem que ser tratada com tratamento medicamentoso. Mas se o teu problema é o consumo desses alimentos, tá desbloqueado, a gente pode fazer isso através da alimentação. Então, primeiro ponto, como eu identifico? Primeiro, se você tem o costume de comer esses alimentos, se o seu consumo é alto desses alimentos, você já sabe que você está assim inflamada.
Os outros pontos que o seu corpo pode sinalizar que você está inflamada são sinais que o seu corpo emana, e o corpo fala, pessoal, o corpo fala. Você só precisa estar atento e atenta para ouvi-lo, tá? Porque ele é muito inteligente e é maravilhoso, e você merece ter a melhor versão do seu corpo, da sua mente, porque isso é possível. Não é normal sentir dor, ter candidíase de repetição, ter infecção urinária, ter problema de pele. Tudo isso é indicativo do quê? Que o teu intestino não está funcionando da forma certa. E ali é a entrada, é a porta de entrada para todas essas doenças. Quando você tem uma disbiose intestinal, um desequilíbrio intestinal, isso significa que o teu intestino está hiperpermeável. Então está entrando ali para sua corrente sanguínea o que não deveria. E tudo isso vai comunicar com você através desses sintomas, tá? Em mulheres é um pouco mais, a gente consegue identificar melhor porque é mais acentuado, tá? Mas você consegue identificar que você não está normal. Então preste atenção no seu corpo. Mas assim, de tudo que eu gostaria que vocês entendessem desse primeiro momento aqui, é focar no básico, no simples. Não pensa que... porque hoje é muita enxurrada de informação, bombardeio de informação. Cada hora você escuta uma coisa, cada hora o certo muda. E daí falando sobre leite, falando sobre glúten, falando que comida de verdade está fazendo mal. Então, primeiro o básico, o simples funciona. Se não estiver funcionando para você, aí sim a gente começa a ir para um próximo nível, tá? Para um próximo passo, para ver o que realmente está bloqueando a sua perda de peso. Tem muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tem algumas pessoas que têm intolerância ao leite, ao ovo, ao glúten, até alguns alimentos que são super saudáveis para a maioria das pessoas, como abacate, como brócolis, repolho, alho, cebola. Tem pessoas que são super sensíveis a esses alimentos. Então, por isso, a individualidade é muito importante. Tá? Mas para cada pessoa, a gente vai fazer uma abordagem, uma estratégia diferente. Mas o princípio serve para todo mundo. O básico serve para todo mundo. Tá? Porque começa por aí. Tem que começar por aí. Tá? Então, como retomar essa performance? Fazendo o básico, fazendo o simples, mudando o seu hábito de compra. Onde você faz as suas compras? Quando você chega em casa, onde você guarda? Pessoal, acabei de ver aqui que não tem mais as perguntas, Como a live caiu, então podem mandar, tá, as suas dúvidas. Eu vou responder 3 perguntas no final da live, então manda a sua pergunta aqui na caixinha para eu responder no final. Tá bom? Então, onde você guarda a sua compra quando você chega em casa? É mais no armário ou na geladeira? Você fazendo esse parâmetro, você consegue identificar se você come mais comida de verdade ou come substância comestível. No mercado, onde você passa mais tempo, é no hortifruti? É ali na parte da feirinha? Ou é comprando coisa industrializada, de pacotinho? É o famoso desembalar menos e descascar mais. É o famoso. Pessoal, não tem atalho para isso, sabe? Não tem atalho. Infelizmente, está muito deturpado o ato de se alimentar hoje em dia. Então, a gente come por qualquer motivo, em qualquer momento e qualquer tipo de alimento. A gente está mandando para dentro, A gente não, tá? Aprendi isso aí e assim, não troco por nada o meu bem-estar, o controle ali da minha alimentação e liberdade, tá? E liberdade, isso é importantíssimo. Não precisa sair de casa preocupado, meu Deus, o que eu vou comer daqui a 3 horas? Eu tenho que comer uma castanha com uma frutinha a cada 3 horas. Isso aí
serve para pessoas que têm uma dieta hipocalórica e precisa comer o tempo todo, né? Porque uma refeição, né, é uma dieta muito rica em carboidrato. E o carboidrato, ele te dá energia e rouba energia, te dá energia e rouba energia. Então, você tem que estar comendo o tempo todo para você ter energia. E o problema disso é que você acaba comendo energia em excesso. E tudo isso é armazenado em gordura, tá? Em gordura. E não importa também, né, gente? Tudo que você comer em excesso, não importa se é carboidrato, se é gordura, se é proteína, vai ser armazenado como gordura. Mas a questão aqui é que dificilmente você vai comer carne, vegetais, gordura boa em excesso, tá? E aí é o segredo para você conseguir emagrecer de forma sustentável. O ponto... Travou. Ó, pessoal, chegou uma pergunta bem interessante aqui nos comentários e eu gostaria até de responder, né? Manda aqui, Vanessa, se você puder, na caixinha, porque a gente vai subir. Ela perguntando do cortisol, tá? É muito interessante trazer aí essa informação para vocês, tá bom? Do cortisol alto. É muito, muito comum pegar paciente com cortisol super alto e a gente consegue fazer um tratamento com alimentação. Tá? Então, como tornar o teu metabolismo flexível? Esse tem que ser o seu foco, esse tem que ser o seu objetivo. O que significa ter uma... Travou, né? Voltou aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então o que significa ter uma flexibilidade metabólica? O seu organismo, o seu metabolismo, ele produz energia. É isso que te mantém viva, respirando, os seus órgãos trabalhando de forma eficiente. E quando você faz uma atividade física um pouco mais intensa, a sua taxa metabólica basal aumenta, ou seja, você gasta mais energia, porque você precisa repor essa energia que você está liberando. Então, o seu corpo produz energia. Se você não fizer nada, não caminhar, não trabalhar, mesmo assim você precisa de energia para suas células trabalharem, os seus órgãos, né? Então, manter ali os seus sinais vitais, né? Então, é preciso, é necessário. E o seu corpo tá travando muito? Travando muito. Voltou, gente? Tá, eu acho que voltou, né? Então, o seu corpo, pessoal, tá normal. Então, o teu corpo utiliza 2 substratos de energia, que é carboidrato e gordura. A maioria das pessoas hoje usa exclusivamente carboidrato para fornecer energia. Mas você entende que se você tem 2 opções, não necessariamente você precisa comer carboidrato, tem glicose para te fornecer energia. Tem ali um ponto, né, uma observação importante, que é a questão do cérebro. O seu cérebro, sim, precisa de glicose, né, para funcionar, mas 30% tem que ser de glicose. Esses 30% não precisa vir da tua alimentação. O teu fígado é inteligente o suficiente para produzir glicose através de gliconeogênese e fornecer essa glicose para o teu cérebro. O que significa gliconeogênese? É produzir glicose por outros substratos que não seja carboidrato. Então, não fica desesperado, né? Fala, meu Deus, Nutri, não vou comer carboidrato, vou reduzir muito e como é que eu vou dar glicose para o meu cérebro? O seu corpo vai fornecer, tá bom? E até, pessoal, isso é meio que impossível, eu sempre falo aqui para vocês que se você zerar carboidrato da sua alimentação, você só vai comer carne, azeite e manteiga. Se você é uma carnívora, às vezes dá para fazer uma carnívora não por muito tempo, né? Então você entende que o teu corpo vai continuar sobrevivendo, porque vai ser ativado o mecanismo de sobrevivência, o seu cérebro vai continuar recebendo glicose, tá? Só que o que acontece é que o seu cérebro, ele recebe um bombardeio de glicose o tempo inteiro, que não é só 30%, né, da energia que é fornecida para ele de glicose.
é 100%. E às vezes essa quantidade extrapola até esse percentual. E hoje já tem muitas hipóteses levantadas de estudos científicos apontando o Alzheimer como a diabetes tipo 3, causado pelo excesso de carboidrato refinado. Aí na minha época de faculdade só existia 2 diabetes, né? 2 diabetes mellitus, a 1 e a 2. E agora a gente já está evoluindo. Então, olha para você ter uma ideia do impacto, né, da tua alimentação, do estilo de vida que você leva. Pessoas hoje, depois de 90 anos, tem 50% de chance de ter Alzheimer. Então, entre 2 idosos ali de 90 anos, um vai ter Alzheimer. Ou seja, você vai cuidar de uma pessoa com Alzheimer ou você vai ter Alzheimer. Claro que se você não mudar o seu estilo de vida, né? Mas essa é a probabilidade, a estimativa. Tá? Então, esse consumo exacerbado em carboidratos está causando aí essas doenças que, infelizmente, só têm crescido de forma exponencial. Então, você tem esses 2 substratos de energia. Você pode tranquilamente migrar a principal fonte de energia do seu corpo para gordura. Só que não é qualquer gordura, é gordura boa, gordura de excelência, que você aprende a fazer essa estratégia na cetogênica. A cetogênica é a dieta que tem mais percentual de gordura. A low carb, ela tem também, mas a cetogênica ela é mais acentuada. A low carb você começa a diminuir os carboidratos. A maioria das pessoas tem uma quantidade de 60% das necessidades energéticas de carboidrato. Para começar uma low carb, você vai ter no máximo 40%. Você vai estar fazendo uma dieta low carb. Só que o detalhe né? Nem todo mundo consegue emagrecer fazendo uma dieta com 40% de carbo. Às vezes tem que diminuir um pouco mais. A cetogênica é um pouco mais baixo, então fica ali entre 5% a 20% de carboidrato, tá? Isso equivale no máximo a 20 gramas de carboidrato no dia. E esse carboidrato vai vir de fonte de vegetais, de frutas, de baixo açúcar, tá? Então, é por aí que você pode tornar o seu metabolismo flexível. E daí, quando você fazer essa migração, quando um dia, né, você vai lá comer fora, vai experimentar uma sobremesa diferente, o seu corpo vai usar esse carboidrato que você está dando para ele também como energia, porque você alcançou a flexibilidade metabólica. O teu metabolismo, tudo que está entrando em excesso, ele está queimando como energia. Então, é igual um termostato. Não tem o termostato, quando o ambiente está muito quente, ele não deixa ali, não diminui a temperatura, né? Então, de acordo com o que está acontecendo no momento, ele vai se regulando. Então, o teu metabolismo é do mesmo jeito, ele se ajusta, tá? É inteligente, só que você tem que desbloquear ele para ele funcionar da forma certa, tá? Performar de forma eficiente e ideal. Agora vamos para o último ponto, que é a melhor estratégia para turbinar o seu metabolismo. Eu falei aqui sobre a low carb, falei sobre a cetogênica, mas eu ainda não dei os detalhes da estratégia mais eficiente para acelerar o metabolismo. E assim, pessoal, essa estratégia eu utilizo na minha prática clínica e antes, né, de introduzir aqui a explicação, deixar claro que é uma ferramenta, tá? Não é para você viver nessa estratégia, não é para você se tornar ali um defensor, levantar a bandeira, não é nada disso. Esse não é o meu intuito, não é o meu objetivo. Se você quiser, você vai fazer isso por livre e espontânea vontade, mas essa não é a intenção. É abrir os seus olhos para uma ferramenta e você usar de forma inteligente, tá? Que é o jejum. O jejum ele é comprovado cientificamente que acelera o metabolismo.
temos estudos clínicos randomizados. O que significa isso? É a mais alta evidência científica. E por quê, né? Porque pegam pessoas e fazem experimento com essas pessoas. Fazem um grupo de pessoas que fazem a estratégia e outro grupo que não aplica, né? Que está ali só de controle, e compara essas pessoas. E eu vou pontuar aqui um dos estudos, que tem bastante estudos, né, comprovando aí a eficácia do jejum, e muito pelo contrário, né, vou ficar sem comer, vou ficar sem energia, vou ficar apática. Não, muito pelo contrário. Você fazendo um jejum até de 3 dias, o seu metabolismo se acelera em 13%. Esse estudo é de 2015, eles pegaram 4 adultos, tá, no estudo, e deixaram essas pessoas fazendo jejum durante 4 dias. E todos os dias foi aferida a taxa metabólica basal, tá, que analisa se o metabolismo ele tá lento ou ele tá acelerado. E em todos os dias teve um aumento dessa taxa, tá, metabólica basal. E no terceiro dia foi onde se teve o maior pico e teve um aumento de 13%, tá? 3 dias. E o que eu quero dizer com isso? É para você fazer um jejum de 3 dias? Não, não é. Porque se você fizer a estratégia de jejum errada, você pode estar dando um tiro no pé. Tem que fazer da forma certa. Saber o que comer um dia antes, saber qual a melhor alimentação para quebrar o jejum. Porque não é simplesmente parar de comer e depois comer porcaria, comer qualquer alimento. Não vai fazer efeito, tá? Pode até prejudicar e piorar o teu quadro. Um dos motivos, né, além da alimentação inflamatória, desacelerar o seu metabolismo, é fazer dietas malucas, é fazer detox maluco, é parar de comer sem uma estratégia eficiente, inteligente, tá? Tudo isso desacelera o seu metabolismo, tá? Então, quando você faz a estratégia sem saber da forma certa, pode acontecer o efeito inverso, tá? Então, o jejum é maravilhoso. Eu sou, assim, uma adepta, eu faço não todos os dias, né? Porque eu não gosto, não faz sentido para mim, mas eu tenho isso na minha prática, do meu estilo alimentar. Gosto também de colocar para os meus pacientes, faz sentido, mas na hora certa, no momento adequado, tá? Mas é a melhor estratégia para acelerar o metabolismo, sim. E explicar um pouquinho, né, o porquê disso, né? Se a gente for analisar ali na era paleolítica, quando a gente não tinha alimentação à nossa disposição, a gente tinha que caçar, a gente tinha que coletar, então nem sempre tinha alimento disponível. Agora, e se a gente realmente ficasse sem energia, indisposto, cansado, para ir atrás do alimento no outro dia? Você acha que a gente iria ter sobrevivido? A gente teria passado esse tempo todo evoluindo? Não, a gente já teria, né, sido extinto há muito tempo. Então, a cada dia que passa, nós ficamos sim com o metabolismo acelerado. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, são os estudos comprovados no maior nível hierárquico de evidência científica, tá bom? Pessoal, é isso, eu falei tudo, né, que eu tinha elencado aqui sobre o metabolismo lento, tá? Então, disseminem essa informação de que não existe esse mito aí de acelerar o metabolismo. Se você realmente tem uma patologia, você tem que tratar com endócrino. E se você não tem, provavelmente o teu metabolismo esteja bloqueado. E você consegue fazer isso mudando o seu estilo alimentar, tá? Começando pela base, começando pelo simples, o que você encontra na feira, no hortifruti, na peixaria, tá? E então, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta. Deixa eu ver. Sobre o cortisol. Cortisol alto, estresse, como lidar com isso?
Tá, primeiro ponto, estresse. Não está sendo causado por algo da tua alimentação, tá? É muito provável que é uma causa um pouco, né, mais específica, e você tem que analisar, tem que entender qual é a causa desse estresse. Mas em questão do cortisol, o que você pode fazer através da alimentação para diminuir, para reduzir? O cortisol, ele é produzido entre ali às 6 da manhã até umas 8h30, umas 9 da manhã. Esse é o momento primordial onde o seu corpo vai produzir cortisol. Então você tem que favorecer essa produção, ou no mínimo não comer nada que vai impedir essa produção. E por quê? Porque se você não produzir da forma correta o cortisol nesse momento, você vai faltar cortisol para você na parte da tarde, onde você precisa estar atento, disperso, disposto, tá? E é o cortisol alto que vai te dar essa disposição, essa energia, né, para manter ao longo do dia inteiro você atento, você esperto. E quando esse cortisol está elevado, pode ser por um consumo muito alto em alimentos estimulantes, né? Cafeína, chá preto, energético, tá? Tudo isso faz o cortisol se elevar, tá? Além do estresse aí, então vários fatores, várias variáveis vão contribuir. Mas assim, pessoal, cortisol muito elevado, claro que é ruim, mas é importante que ele seja produzido na quantidade certa. Então, aqui na parte da manhã você tem que favorecer essa produção. Então, café puro, né? Café preto, você não vai tomar antes das 9 da manhã, você vai tomar depois. E antes das 9 você vai tomar um chazinho, um shot matinal, que vai favorecer a produção desse cortisol. Como? Um chazinho verde, né, que é riquíssimo em antioxidante, anti-inflamatório, o principal composto ativo maravilhoso, que até vai ajudar a estimular a biogênese mitocondrial, que vai acelerar um pouco aí as mitocôndrias do seu corpo. É o Camellia sinensis, né, que é o melhor composto. E então você vai ter que favorecer essa produção, tá, entre as 6 e as 9. Depois você toma seu cafezinho. E à noite, o seu corpo ele já emana sinais de que precisa desacelerar. O seu ciclo circadiano, ou a natureza, né? Na natureza acontece isso. Assim que a luz do sol vai se findando, o corpo ele vai entendendo que também precisa desacelerar para dormir bem, né? Para estar revigorado no outro dia. Mas infelizmente hoje está um pouco desregulado, né, o nosso ciclo circadiano, porque a gente está com muita exposição, né, tempo de tela, a luz azul, que é do celular, do computador, e essa luz branca, né, da casa geralmente, a maioria das pessoas tem luz branca. Isso é péssimo para controlar o seu ciclo circadiano. Então, se você puder trocar as lâmpadas por amarela, um pouco mais alaranjada, vai ser ótimo para ajudar aí na produção de melatonina, porque à medida que o seu cortisol diminui, né, vai ali à tarde, início da noite, ele vai diminuindo, e a produção de melatonina vai aumentando, porque a serotonina, que foi o hormônio do bem-estar, que foi produzido ao longo do dia, se transforma em melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você consegue ter um sono bom, reparador, né? E então você tem que favorecer tudo isso, mas você tem que desacelerar para todo esse processo acontecer. Enquanto o cortisol estiver super alto, você não vai conseguir transformar a serotonina em melatonina, tá? Então, o processo para transformar serotonina em melatonina é desligar essas luzes brancas, óculos laranja, né, amarelo, com certeza você já ouviu por aí, ouviu alguém, né, usando à noite, para ajudar na produção de melatonina, né, bloquear ali a luz azul que é emitida pelas telas nos celulares. Tem a opção de você colocar no modo noturno, até que daí a tela fica meio alaranjada. Então tem
estratégias, né, para te ajudar a dormir um pouco mais cedo e você conseguir normalizar esse cortisol. Agora uma dica assim interessante sobre um chazinho na parte da tarde, eu gosto de colocar para os meus pacientes. Pega essa dica aí, viu, gente? Não dou essa dica para todo mundo não, tá? Só coloco para os meus pacientes quando eu vejo que é necessário. Para manejar a questão do cortisol alto na parte da tarde, tomar um chazinho de melissa, tá? Um chazinho de melissa. Você pode acrescentar uma erva que você gosta também, mas o principal composto ativo é o da melissa. Para quem não conhece, melissa também é a erva cidreira, tá? A erva cidreira. Então, é isso, tá, pessoal? Foi muito bom estar com vocês, conversar com vocês. Para quem precisa entender um pouco mais o que está acontecendo aí no seu corpo, se fez o sentido aqui no que a gente conversou, se você tem esses sintomas, tá com dificuldade de emagrecer, melhorar os seus indicadores de saúde, né? Tá com diabetes, pré-diabetes, obesidade, sobrepeso, marca a sua avaliação ali no link da bio. Essa avaliação a gente faz pelo WhatsApp para entender o teu caso, entender o que está acontecendo e já passar um direcionamento para você, passar orientações do que você tem que fazer e, se fizer sentido, a gente inicia um acompanhamento para você chegar na tua meta de peso, melhorar os seus indicadores, tá? Reduzir a hemoglobina glicada, reduzir a insulina e, consequentemente, pessoal, você, ao emagrecer, você melhora tudo isso, tá? Hoje é comprovado cientificamente que você reduzindo 10% do seu peso, apenas 10%. Vamos supor aí que você pesa 90 quilos. Se você perder 9 quilos do seu peso, você já melhora a sua saúde assim em termos estratosféricos. Olha que coisa maravilhosa. Então, emagrecer é maravilhoso, emagrecer é saúde. Então, foca em você, reveja aí o que você precisa melhorar, tá? Porque saúde, pessoal, eu acho que é a coisa mais importante, né? Acho que é a coisa mais importante, porque sem saúde você não faz nada, sem saúde você não consegue viver a tua vida, você não consegue compartilhar os momentos bons com quem você ama. E quando você negligencia a tua saúde ao longo da tua vida, lá na frente, você pode colher frutos muito ruins, né? E muitas vezes coisas muito negativas e nem um pouco baratas, não é mesmo? Então é isso. Foca no hoje, no que você pode fazer hoje e cuide de você, tá? Coloque você em primeiro lugar, se valorize, tá bom? Então é isso, a minha mensagem de hoje. Fiquem ligados aí, se você ainda não ativou ali o sininho para receber as notificações de feed, de stories, de lives, vai lá para você ser notificado, tá? Com tudo que eu postar, para você não perder nada e tá por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na Emagrecendo, tá bom? Um beijo para todo mundo, tá? Vou deixar gravado assim. Espero que a outra, né, tenha ficado salva também. E é isso, gente. Um beijo para vocês, se cuidem e a gente vai conversando aí pelos stories e eu sigo atenta por aqui, tá? Tô aqui disponível para ajudar vocês no que eu puder, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Se cuidem.